Paz do Senhor, meus irmãos, que é o irmão Francisco aqui. Queria compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Serei bem breve aqui nas minhas palavras, não serei enfadonho, cansativo aos irmãos. Livro de Atos, capítulo 3, verso 1 ao 9. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Meus queridos, isso aqui é uma passagem bem conhecida por todos os cristãos. Eu afirmo sem a menor sombra de dúvida que a maior parte dos cristãos já ouviram alguns pregadores, alguns ensinos em cima desse texto aqui. Porém, eu quero chamar a tua atenção para o que Deus chamou a minha atenção. Eu quero te mostrar algo diferente dentro desse texto aqui. Todos os dias, como o texto descreve, Pedro subia ao templo para orar. Ele sobe na companhia de João ali, nesse dia. E a Bíblia diz que todos os dias era colocado um homem ali, à porta do templo. Um homem que era coxo, ele era aleijado de nascença. E nós sabemos que na medicina do homem, algumas pessoas que trazem sobre si algumas enfermidades, desde o ventre de sua mãe, a medicina do homem não consegue alcançar a cura. Mas em alguns casos, sim. Essa pessoa aqui já era um homem. Então há muitos dias ele já vinha sofrendo com essa enfermidade. Mas todo dia ele era posto ali, ele era colocado ali na porta do templo para pedir esmola aos fiéis que entravam. E Pedro chega e ele pede uma esmola. Quando ele pede a esmola, Pedro diz assim: Nós não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E quando Pedro profere o nome de Jesus, o milagre acontece. Eu e você sabemos disso, porque isso aí não é novidade. No nome de Jesus há poder, na saliva de Jesus há poder, nas vestes de Jesus há poder. Então Jesus é o próprio poder. E o milagre aconteceu quando Pedro profere o nome de Jesus. Os pés daquele homem se firmaram, os tornozelos, ele foi curado em nome de Jesus e já entrou dentro do templo, com os discípulos, com Pedro e com João, já louvando, saltando e glorificando a Deus. Até aqui tudo bem, né? Nós sabemos que diante de Jesus, todos os joelhos se dobram. Diante de Jesus, o demônio foge. Diante de Jesus, a enfermidade tem que bater em retirada, porque ninguém pode mais do que Ele. Então, quando nós invocamos o nome de Jesus, independente da situação, o milagre acontece. Agora, eu queria te chamar a tua atenção. Por que os outros fiéis que entravam lá no templo não tiveram a mesma ousadia que Pedro teve? Esperaram Pedro ter a ousadia para que ele não vinha a ser curado. E se Pedro e João entravam ali há mais dias, por que eles não tiveram essa ousadia antes? É nisso aqui que eu quero bater em cima. Porque as pessoas que entravam no templo eram pessoas que tinham particular com Deus. Eram pessoas que tinham a vida devocional, tinham uma vida irrepreensível diante de Deus. São pessoas que andavam em santidade. São pessoas que tinham particular com Deus. Pessoas que estavam com a vida no altar. Estavam cheias da unção, cheias do poder, cheias do Espírito Santo, mas porém não estava tendo a ousadia, não estava tendo a intrepidez. E
Se Pedro não tivesse tido a ousadia naquele dia, aquele homem ia perecer por mais dias, embora ele estivesse cheio do Espírito Santo, cheio do poder, o Pedro. Mas se ele não tivesse ousadia, o milagre não ia acontecer. Porque tem coisa que Deus faz ele só. Tem coisa que Deus vai olhar, não, aqui é só comigo, só ele vai fazer. Mas tem coisa que ele vai dizer, não, eu faço a minha parte, mas eles têm que fazer a deles. Então tem coisas que é assim, que foi no caso desse homem. Talvez você já tenha se deparado com uma situação dessa, em que Deus faz a parte dele, mas ele cobra que você faça a sua. E eu fico observando que, durante esse pouco tempo que eu sirvo a Deus pela misericórdia de Deus, nós estamos naquele culto abençoado, e Jesus está batizando com o Espírito Santo, está renovando, está curando, está operando no meio do seu povo. Aí o demônio se manifesta em alguém numa hora dessa. Aí os obreiros ficam tudo com o olho arregalado, olhando um para o outro, esperando quem é que vai orar, ter a ousadia, ter a intrepidez de tomar a frente e orar para que Jesus venha expulsar aquele demônio. Só que quando se prontifica um, ele vai querer ir na força do seu próprio braço. Aí não vence. Aí o que acontece? O pastor tem que descer de cima do púlpito, ter a ousadia para orar para que Jesus venha expulsar aquele demônio. O pregador está pregando, quando acaba o culto ele diz assim, quero orar por você, vai aquela multidão. Então um pregador para orar pela multidão fica complicado. Né? Para atender um pregador para atender muitas pessoas. Ao invés dos obreiros irem, se prontificar para ir, ter a ousadia de ir orar, ajudar na oração, não, fica tudo olhando um para o outro com o olho arregalado. Esperando quem que vai, quem que não vai, quem que vai. Aí é obrigado o pregador, o pastor, chamar no microfone, nome por nome. Porque os obreiros não têm a ousadia de ir. Na nossa vizinhança, alguém se manifesta, alguém está enfermo. Aí nós somos chamados para ir lá, para orar por essas pessoas. Nós dizemos, não, não vamos não. Inventamos uma desculpa, com medo, constrangido, com vergonha, negamos a nossa fé. No serviço alguém conversa com a gente esperando receber uma oração porque está enferma. Nós negamos a nossa fé, preferimos ver aquela pessoa pegar um carro, um Uber, seu transporte, ir no hospital, numa farmácia, comprar um remédio. Porque negamos a nossa fé. Não temos a ousadia. E o que me chama a atenção é que essas coisas acontecem são com pessoas que oram, que jejuam, que leiam a Bíblia, que têm uma vida devocional com Deus, têm uma vida de oração, têm uma vida de santificação, têm uma vida irrepreensível diante de Deus, mas porém deixam a desejar no que diz respeito à ousadia. A autoridade Deus já deu para mim, Deus deu para você. Nós oramos, nós jejuamos, nós nos santificamos, nós nos revestimos do poder de Deus. Mas também temos que ter a ousadia. Se Pedro não tivesse ousadia, aquele homem ia perecer por mais dias. Então a ousadia ela é essencial na vida do cristão. Ela é de grande importância na vida do cristão. Porque se nós formos olhar para Elias, para o profeta Elias, estava só ele no reino do norte, Israel, ali pregando ali. Em um certo tempo. Ele se apresenta diante de Acabe e diz assim, olha Acabe, eu quero tu lá no Monte Carmelo, vocês aí também, nação israelita, vai para o Monte Carmelo, e tu, Elias, leva teus 450 profetas de Baal que comem da tua mesa, e mais os 400 profetas de Azerá. Quero vocês todos lá no Monte Carmelo, porque eu vou lançar um desafio. Ou seja, a ousadia que esse homem teve, como só ele de profeta lá no Israel. O que foi que aconteceu? Os profetas lá de Baal, aquele povo lá, clamaram o Deus deles. Não teve nada, mas quando Elias invocou o nome do Senhor, o milagre aconteceu. Pedro invocou o nome de Jesus, o milagre aconteceu. Elias também invocou e o milagre aconteceu. No momento que nós formos lá, meu irmão, nós formos para uma batalha, nós temos que invocar o nome de Jesus. Se nós invocarmos o nome de Jesus, o milagre acontece.
Entendeu? Só para fechar aqui, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 e 14 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Foi Jesus que falou isso. Jesus ressuscitou Lázaro. Milagre extraordinário. Obra tremenda. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus repreendeu aquele demônio lá que estava naquela mulher, lá em Lucas capítulo 13. O narrador narra ali a história da mulher que vivia há 18 anos encurvada. E era um espírito maligno. Quando Jesus chegou lá na sinagoga, ei, sai dela. Sai dela agora. O demônio teve, que sair. Jesus libertou aquele demoniado de Gadara que tinha uma legião de demônios sobre ele. Quando Jesus chegou lá, que viram Jesus, se prostraram. Aí teve, que sair fora. Sabe por quê? Diante de Jesus, todo o joelho se dobra. Diante de Jesus, a enfermidade tem que fugir. Diante de Jesus, o demônio tem que, sair fora. Então, quando nós for lá, nós temos que invocar o nome de Jesus. Se você invocar o nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Tenha ousadia, tenha intrepidez. A autoridade Deus já te deu. Agora coloca a tua ousadia em prática. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Deus me conduziu até aqui. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Divulga esse vídeo para que venha alcançar mais pessoas, mais famílias. Seja abençoado. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, o teu lar, a tua família, você em todas as áreas da sua vida. Amém.